A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui com o nosso devocional Atos dos Apóstolos em 31 dias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário. Nós ficamos muito alegres em ver que o povo de Deus está assistindo os vídeos, estão se alegrando, sendo edificados por meio da palavra de Deus. Esse devocional tem sido algo precioso para nós nesses dias de pandemia. Deus tem nos ensinado, nos exortado acerca de muitas coisas. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem um propósito em cada um desses vídeos, na vida daqueles que estão assistindo também. E é uma felicidade, é uma alegria estar aqui compartilhando da palavra de Deus junto com você. E sou imensamente grata a Deus por aqueles que têm nos acompanhado nessa leitura de Atos dos Apóstolos. E hoje o nosso devocional se encontra no capítulo 16, versículo 25 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E o texto para nossa reflexão se inicia dizendo: Só a fé agradece antecipadamente. As circunstâncias em que se achavam estes dois varões eram impróprias para cultuarem ao seu Deus. Haviam sido presos injustamente por causa de um benefício feito a uma moça endemoniada. Pelas leis romanas, um acusado teria o direito de defesa de suas acusações. Não foram sequer interrogados, sofreram açoites, estavam feridos e maltratados, lançados no cárcere interior, um lugar baixo, úmido, infecto e mal cheiroso. Ademais, a posição incômoda impedia um movimento mais confortável. Os pés estavam no tronco, 2 pedaços de madeira onde meteram as pernas. Presos em semelhantes condições humilhantes, possivelmente estavam nas outras celas xingando e blasfemando. No capítulo 16 de Atos, nós podemos perceber, a palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas haviam pregado, pessoas se converteram a Cristo e uma delas, uma moça endemoniada, foi liberta de um espírito de adivinhação. Por causa disso, aqueles homens foram açoitados, rasgaram suas vestes e prenderam eles num cárcere úmido, mal cheiroso, onde ficavam os mais terríveis presos daquele lugar naquela época. E colocaram eles ali, aqueles servos de Deus, naquela situação, com os pés amarrados no tronco. Mas o que nos surpreende é o ânimo, a fé e a alegria daqueles homens de Deus, agradecendo em forma de louvor a Deus, mesmo naquelas circunstâncias. Mas aqueles 2 presos eram diferentes. Eram crentes e servos de Deus Altíssimo. Às vezes, quando nos encontramos em sérias dificuldades, nos perguntamos se o Senhor de quem somos e a quem servimos está indiferente a tudo isto. Antes mesmo que qualquer pensamento negativo se alojasse nas mentes de Paulo e Silas, eles começaram a cantar. Cântico misturado com oração produz um tremendo impacto no reino invisível. Mesmo preso naquele lugar terrível, naquele lugar sem condições nenhuma de trazer alegria a qualquer pessoa, eles eram diferentes. Eles tinham corações adoradores e gratos ao Senhor por tudo que eles viram Deus fazer ali naquele lugar. E quantas vezes circunstâncias terríveis também sobrevêm sobre as nossas vidas e nós nos perguntamos, será que Deus não está contemplando? Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo comigo? Será que esses homens pensaram dessa forma?
Mas mesmo assim, eles decidiram orar e adorar o Senhor naquela circunstância. Quem sabe você está passando por tanta tribulação, tanta luta, tanto sofrimento esses dias, quem sabe enfermidade, quem sabe você está se sentindo oprimido por algo, preso, e você tem se perguntado, será que Deus não está me vendo? Será que Deus está indiferente ao meu sofrimento? Hoje veio a resposta de Deus para você. Cante louvores ao Senhor, adore ao Senhor no meio dessa tormenta. Paulo e Silas resolveram cantar e orar ao Senhor, perto da meia-noite, ali naquele lugar. E o escritor diz que cântico misturado com oração produz um tremendo impacto no reino invisível. Glória a Deus! Essa pode ser uma receita espiritual para nossas vidas. Quem sabe você está se sentindo oprimido, enfermo, a tribulação sobreveio sobre a sua casa. Mas vamos aprender com Paulo e Silas. Vamos cantar e orar ao Senhor em meio a qualquer situação que esteja acontecendo. Porque o nosso louvor, sendo verdadeiro ao Senhor, misturado com as nossas orações, causará um impacto no mundo espiritual. Creia nessa palavra. Hoje Deus está direcionando essa palavra ao teu coração. O teu louvor e a tua oração pode causar terremotos espirituais no mundo invisível. E Deus pode chegar com a providência, porque o louvor e a oração move a mão de Deus. O louvor e a oração de um servo fiel chega até os céus. A fé dos crentes parece loucura para os descrentes e materialistas. Podemos cantar quando tudo vai bem, mas diante de uma missão fracassada, aos olhos humanos, é insanidade diante das mentes mais racionais. Aqueles homens, Paulo e Silas, eles poderiam reclamar dizendo, Senhor, nós pregamos a tua palavra, pessoas foram libertas e o Senhor nos permitiu chegar a essa situação. Mas eles não murmuraram, eles não reclamaram. Perto da meia-noite, com os pés amarrados no tronco, eles começaram a orar e a adorar o Senhor. É por isso que muitas vezes a fé dos servos de Deus parece loucura para este mundo. Louvar a Deus, orar a Deus no momento da bonança é fácil, mas imagine louvar, orar, adorar a Deus, tendo recebido açoites, sendo humilhado, trancado em um cárcere escuro e sujo. Louvar a Deus nessa situação, para quem não conhece a Deus, isso é loucura, não é normal. Mas aquele que tem a certeza de que há um Deus poderoso, guiando, guardando, protegendo e se agradando da sua vida, ele adora em qualquer situação, em qualquer circunstância. Adore ao Senhor, não importa a situação em que você esteja vivendo. Muitas vezes o nosso inimigo quer nos calar, quer nos fazer parar de orar, quer calar a nossa voz. Mas nessa quarentena, em meio a esse caos em que estamos vivendo, vamos abrir a nossa boca dentro das nossas casas e louvar, adorar o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus poderoso que pode mudar situações em um momento. O nosso Deus é um Deus poderoso que opera através do louvor do seu povo e que recebe a adoração sincera da sua igreja. Filipos era a cidade da Macedônia onde Paulo tinha convicção que o Espírito Santo o dirigia através de uma visão. Mas agora todos os sonhos, todas as promessas, toda a expectativa de se fundar uma igreja cristã em meio a uma população pagã tornou-se um pesadelo. O que parecera um êxito se havia transformado em fracasso, aparente fracasso, pois os eternos propósitos do Senhor da Seara não desmoronariam ali. Chegou o momento do basta. O anjo entra no cárcere, um terremoto, portas se abrem, presos não fogem, carcereiro se converte. Deus age de maneira que não entendemos.
transforma situações de seu modo. É desta forma que o seu reino é estabelecido na terra. Nas controvérsias, glória, pois, a ele. Tudo parecia que estava acabado, mas Deus provocou aquela situação para salvar mais gente, para libertar os servos dele ali daquela prisão e nos deixar este ensino maravilhoso de sua palavra. Perto da meia-noite, quando Paulo e Silas estavam louvando, adorando ao Senhor, um grande terremoto acontece que abala os alicerces daquele cárcere. E as prisões de todos foram soltas, as portas foram abertas, mas é interessante que nenhum preso fugiu. E quando o carcereiro acorda, que vê aquela situação, ele puxa sua espada e tenta se matar. Mas Paulo diz: não faça tal. E aquele homem, o carcereiro, pergunta: e o que farei para ser salvo? Paulo não perde tempo, porque Paulo sabia que deveria pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. E Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Assim aconteceu, aquele homem creu e foi salvo junto com a família dele. Que coisa maravilhosa! Quem sabe Paulo e Silas não estavam entendendo porque sofreram aqueles açoites e foram parar naquela prisão. Mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Por causa de tudo aquilo, por causa que eles foram parar na prisão, Deus tinha ali a alma preciosa daquele carcereiro. Assim Deus pode fazer na nossa vida. Onde um servo de Deus, uma serva de Deus está, milagres podem acontecer. E se você está se sentindo aprisionado pela depressão, pelo pânico, pelo sofrimento neste tempo, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Há um propósito de Deus em tudo que você está passando. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto. Se você ama a Deus, tudo isso que está acontecendo na tua vida vai cooperar para um bem maior mais adiante. Que Deus possa lhe abençoar através dessa palavra. E não deixe que esse dia termine sem juntar a sua família e louvar o Senhor, orar a Deus e meditar na santa palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida por meio desse devocional, em nome de Jesus.